Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Aqui a gente traz informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Eu sou Pedro Juguerian, o apresentador, e hoje comigo eu trouxe para conversar com a gente a doutora Irânia Farinha, que é cirurgiã dentista. Doutora Irânia, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Pedro, pelo convite. Obrigada a todos por estarem aqui conosco. Antes da gente começar o nosso papo, eu queria dar um recadinho dos nossos parceiros e patrocinador. Começar pelo Estratégia Med, que para você que quer começar a fazer a residência médica ou a prova do Revalida é para você. Conta com professores muito bem qualificados, questões resolvidas, videoaulas e muito mais para você que quer garantir a sua aprovação nos concursos médicos. Também para você que gosta de corrida, a HP Sports conta com médico do esporte e educador físico que vão ajudar vocês a garantir aquela sua performance, melhor estética para você nos esportes. Eu mesmo faço HP Sports, vou correr a minha primeira maratona com a assessoria deles. E para você que gosta de jiu-jitsu e lutas, a Barbosa Jiu-Jitsu conta com excelentes professores nas diversas artes marciais, como jiu-jitsu, muay thai, boxe e wrestling, para você aprender a defesa pessoal, qualidade de vida, que é muito recomendado por diversos especialistas. E agora sim, doutora. Agora sim. Vamos lá. Confesso que eu fiquei ansioso, que eu adoro. Não que eu não goste de fazer programas com médicos, gente. Pelo contrário, adoro. Adoro conhecer as pessoas, adoro conhecer as especialidades diferentes. Mas eu gosto também quando vem pessoas de áreas diferentes da minha, como a doutora Irânia, que é cirurgiã dentista. E antes da gente começar propriamente nossa conversa, nosso grande aprendizado, eu queria saber o que que é um cirurgião dentista? Então, se nós formos colocar então, né? Boa noite, primeiramente a todos. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Muito gentil da sua parte. Espero realmente que seja um bate-papo bem colaborativo. Na realidade, sim, se a gente for pensar lá atrás, bem atrás, o passado nos condena um pouco. Ah, é por quê? Né? Porque nós tínhamos uma fama de nós éramos, na realidade, técnicos. Nós não tínhamos uma faculdade especializada há muitos anos atrás, em outros tempos, tá? Então, nós éramos tido como profissionais, não profissionais graduados, nós éramos práticos. Graças à evolução, aos estudos, né, o comprometimento de vários profissionais, nós hoje somos efetivamente promotores de saúde como qualquer outro profissional, onde que cuide, né, e que esteja envolvido no cuidado das pessoas. Então, nós atuamos na área bucal, efetivamente. Mas tinha a ver com, com os barbeiros, os cirurgiões barbeiros? Exatamente. Nós éramos tidos como cirurgiões barbeiros, né? As cadeiras eram efetivamente de barbeiros e eram tratados lá, mas isso já faz muito tempo e hoje nós estamos bem avançados. Eu dei uma risadinha agora que eu lembrei que o barbeiro é xingamento de avô. Ah, seu barbeiro, no trânsito. É isso aí, porque tinha que ter É. cuidado, né, com ele. E me conta, dentro da odontologia, né? Falei Aham, certo. exato, que é a área que nós atuamos, os Aham. cirurgiões dentistas. E tem. A gente estava até conversando antes que tem dentro da medicina há várias especializações e descobri que também dentro da odontologia há várias especializações. Exato. Nós, quando nos formamos cirurgiões dentistas, né? Estamos aptos a atuar como clínicos gerais, a fazer todos os procedimentos, por exemplo, de restaurações de dentes, estamos aptos a fazer remoções dentais, mas nós temos também todas as especialidades voltadas dentro da odontologia. Por exemplo, quando nós restauramos dentes, né, que as pessoas chamam de, vamos fazer uma obturação, isso é antigo, vamos aprender hoje, né, vamos fazer restaurações de dentes, porque nós restauramos dentes, existe a especialidade chamada dentística. Quando nós precisamos colocar um dente extra, porque se perdeu por algum motivo, e hoje, por exemplo, infelizmente se está perdendo por apertamento dental, nós fazemos a parte de prótese, a parte de implante, então nós temos os protesistas, os implantodontistas, nós temos os odontopediatras que cuidam das crianças, né? Nós temos hoje, não digo como especialistas, mas nós temos áreas que cuidam e que estão estudando saliva, que é tão importante. Nós temos a área da disfunções temporomandibulares, que são as ATMs, né? Então, assim, nós temos toda uma gama. Nós temos os bucomaxilofaciais,
né, que atuam em hospitais. Que pode ser o médico. Eu lembro que a gente Pode até ser, estava conversando exato, a gente fez uma reunião antes de vir que tinha. Pode ser tanto médico quanto cirurgião como dentista. cirurgião dentista. E nós hoje também estamos atuando em hospitais. Por exemplo, pessoas que fazem quimioterapia, né, que estão internados em hospitais, eles precisam do suporte odontológico, né? Sério? Existe toda uma modificação da mucosa bucal, né? As pessoas têm mucosites orais, né, que são alterações gravíssimas, dolorosas, e elas precisam da atuação do cirurgião dentista. Poxa, eu não Ele é, sabia, doutora. sim, ele é o profissional especializado para isso. Se você for em hospitais de ponta, e com certeza no hospital onde você já já estará lá, Tomara, hein? deverá ter vários profissionais atuando nessa área, dentro das UTIs, cuidando da saúde bucal desses pacientes que estão internados. Poxa, não sabia dessas diferentes áreas, porque Sim, às vezes eu, apesar de estar aprendendo, né, me tornando profissional de saúde, é uma coisa que a gente tem muito pouco contato. exatamente. Infelizmente, eu acho que além do pouco contato, existe uma pouca informação sobre isso. Não sei em que momento que se dissociou, a saúde bucal da saúde do corpo. Porque, na realidade, se a gente for pensar, a saúde começa pela boca. Parece um jargão, mas é uma realidade. Se você não tiver condições bucais boas, saudáveis, você estará doente. Exatamente. Aí você pode me perguntar: ah, então quer dizer que se minha gengiva sangrar, não é só sangramento gengival? Sangramento gengival é doença instalada. Então você imagina, se você vai no médico e ele diz para você: olha, você tem uma doença instalada na sua unha, chama micose. Você não vai ter que tratar? Sim. Se você vai ao cirurgião dentista, ele diz: você tem uma doença instalada chamada gengivite ou periodontite. Também tem que ser tratada. E doutora, a senhora tinha falado de perda de dentes, né? Me veio a Aham. cabeça agora. Como que a gente faz para se prevenir queda de dentes ao longo da vida? Então, primeiro, você tem que estar sempre auxiliado pelo seu cirurgião dentista, pelo seu dentista. Ele vai ser o profissional que vai te orientar nos cuidados bucais. Assim como todos os profissionais que cuidam do seu corpo de modo geral, da sua boca, dos seus braços, das suas unhas, do seu estômago, da sua cabeça, dos seus olhos, você precisa desse profissional de saúde bucal para te orientar a quê? A manter saúde bucal. Então, o primeiro ponto é como não perder dentes, tendo um profissional capacitado para te ensinar os passos de cuidados primários, cuidados de saúde bucal, que seriam o quê? Uso de fio dental, de uma boa escova, de creme dentais, né? Não é assim, posso usar qualquer um? Nem todo mundo pode usar qualquer creme dental, tá? Então já começa nesse é o primeiro passo. Então assim, o que mais? Você tem que saber qual é o seu biotipo bucal, né? Qual é a sua predisposição, porque dentro da nossa boca, como o nosso corpo, existem vários tipos de bactérias e são bactérias que nós não nos livramos dela. Ah, não existe um remédio, um bochecho, que eu vou fazer e vou me livrar? Não. Existe controle da ação bacteriana bucal, assim como existe controle de ação bacteriana onde ela esteja instalada. Mas nós não nos livramos dela. Então a gente precisa aprender a cuidar dela. Então começa com o controle e com o aprendizado de saúde bucal. Outra coisa, você precisa saber, então, qual é o seu biotipo, qual é a sua predisposição. Isso vem de genética também. Você tem uma genética que te predispõe a uma qualidade de bactéria. Então, você precisa saber qual é isso. E o cirurgião dentista é esse profissional. Ele vai fazer isso através da observação clínica, na primeira consulta. Você precisa ter qualidade salivar, você precisa ter quantidade salivar, você precisa saber se você aperta ou não seus dentes, tanto de dia quanto de Ah, noite. é? Tudo isso está envolvido na realidade, todo um contexto, não é só simplesmente escovar ou não escovar. Ele é o principal, mas você também tem que saber se você tem algumas outras intercorrências que, além de você escovar bem, você pode também estar perdendo dentes. Existe aí uma nova, não é nem nova geração, mas uma geração que está sendo olhada na realidade com olhos profissionais, onde você escova bem, você cuida bem e mesmo assim está quebrando o dente. São os apertadores hoje. São aqueles que ingerem bebidas tão ácidas
E às vezes, muitas vezes, sem fazer contexto e criar nenhuma polêmica com relação à nutrição, a nada disso, mas assim, muita gente acaba sendo influenciada, e aí não por profissionais, mas por modismos, a ingerir bebidas que são tão maléficas que levam à perda de dente. Porque você não perde dente só porque o dente amoleceu. Você perde dente porque você aperta, porque você trinca o dente, porque você está ingerindo bebidas, porque você tem refluxo. Então, assim, tudo isso precisa ser avaliado. Então, a história do paciente é muito importante, né? Quando você vai ao médico, ele tem que tirar a sua história. Quando você vai ao dentista, isso também é feito. Sim. Chama-se anamnese. E ela é muito importante. Sim, é uma coisa quase que universal, né? Dentro da área da saúde. Deveria ser. E a Sim. anamnese bucal, ela não é só olhar para os dentes, ela também é olhar para o corpo todo. Preciso saber se você tem diabetes. Então, se você for um diabético, qual o seu tipo? Porque vai existir uma prevalência de bactérias. E Ah, isso é? pode levar ao agravamento da doença. Se é tipo 1, tipo 2, existe. Exatamente. Por conta do tempo que começa? Exato. Também, mas pela qualidade bacteriana. Por exemplo, se você tem um diabetes, você tá mais e você tem uma doença periodontal instalada, você tem mais propensão a ter mais dificuldade para controles glicêmicos e você tem uma predisposição maior a ter mais gengivite, mais periodontite, e a periodontite leva à perda óssea, que leva, se for mantida essa perda óssea, leva à perda de dente também. Poxa, que interessante, doutora. E também a gente estava comentando disso tudo, e falando de perda de dentária, e outro termo que eu queria muito saber o que é que a gente escuta falar, mas a cárie, o que que é a cárie? As cáries. Então, na realidade, não existe as cáries. O termo é cárie. Cárie, ela é uma doença, tá? Uma doença que acomete o órgão chamado dente, tá? E ela é causada por diversos tipos de bactérias, tá? O principal que todo mundo conhece que é o Streptococcus mutans, tá? Esse é um dos, tá? Porque é o mais conhecido, tá? Mas ele é, assim como várias bactérias que temos na nossa boca, causadoras de cárie. A cárie, então, ela é uma doença, ela é predisposta por bactéria, mas ela também tem um fator agravante que é a alimentação. Se você consumir uma quantidade grande de açúcar e você tiver uma predisposição maior bacteriana, isso já está em você, para desenvolver doença cárie. E se você não for um bom escovador porque não está orientado, a chance de você ter uma cárie, que é uma doença, é muito maior. E tem relação com ter, que em São Paulo a gente tem o flúor na água, tem relação com a prevenção Sim, de cárie ou não? na realidade, a doença cárie, ela começou a ser melhor controlada, né, desde que houve a fluoretação da água. Embora hajam muitos mitos, e a gente tem que desmistificar isso, tá? Isso é um mito, que o flúor causa problemas. Na realidade, a falta do flúor causa realmente problemas, tá? O excesso dele também causa problemas dentais, mas eles não causam problemas neurológicos. Uhum. Não afeta a glândula pineal. Então ainda existe isso, nós estamos em 2025 e ainda existe esse mito de que o flúor não faz bem. Não, a falta dele não faz bem. Todo excesso é ruim, assim como a falta. E eu tive. Acho que até esse episódio sair já vai ter tido um tempinho, mas eu estive no meio do ano numa comunidade ribeirinha no Amazonas. Sim. E a gente foi com umas amigas e elas Uhum. ficaram mais com o dentista do posto de saúde e fui com o médico. Mas Aham. eu fiquei uma meia hora com o dentista. E o dentista estava explicando para elas, foi uma das motivações até de eu convidar a senhora, que ele estava explicando de gente, falei, poxa, não sabia disso. Aham. E coitado, o paciente teve, ele era um senhor, coitado, ribeirinho, arrancou acho que uns 4 dentes Exato. da boca dele, imagino que por cárie, né? Porque estavam bem afetados. Então, é muito difícil dizer pelo motivo, mas pode ser doença periodontal também. A doença periodontal, ela não causa problemas no dente efetivamente. Por exemplo, a cárie, ela causa cavidades. E aí, você, através dos instrumentos, você consegue remover essa cárie local e restaurar, restabelecer o dente
com materiais, nunca mais com o dente mesmo. Agora, a doença periodontal, ela age na, em como o dente vai ficar dentro do osso. Na inserção, era isso que eu queria me lembrar, na inserção do dente. Então, muitas pessoas, infelizmente, por exemplo, as pessoas ribeirinhas, que elas têm menos informações, menos possibilidades de estarem sendo cuidadas efetivamente, então elas acabam tendo talvez menos açúcar na sua dieta, então tem menos quantidade de cáries, mas tem uma prevalência maior de doença periodontal. Hum, Por quê? Porque não tem acesso à forma de higienização correta, porque tem já essa predisposição para isso. Então, assim, talvez, e aí eu não posso dizer efetivamente pelo motivo, mas assim, talvez nem seja pela doença cárie, seja realmente pela doença periodontal. poxa, que interessante. A doença periodontal, ela tem que ser assim muito bem estudada, as pessoas têm que estar bem atentas a ela, porque a doença periodontal, ela estar doente, estar com o periodonto alterado, faz com que você não consiga controlar várias doenças de modo geral, Ah, sim, sempre tem. tá? O caso clássico da faculdade, que é a endocardite, Endocardite bacteriana. uma doença no coração que é Exato. causada vai por alguma lesão de pele, Isso. mas que lembram sempre que pode ser de um procedimento dentário. Exatamente. Porque a boca é cheia de bactérias, né? Você sabe que na semana passada, hoje faz uma semana, teve no Rio de Janeiro o encontro da Sociedade Brasileira de Hipertensão. E lá foi mostrado em estudos por uma dentista que existe uma íntima relação entre a dificuldade de controle da hipertensão com o fato da pessoa ter doença periodontal ativa. Sério? Exatamente, foi comprovado cientificamente. Aliás, queria agradecer aqui a doutora Mariana, que ela me permite usar a frase que eu gosto muito e eu acho que todo mundo deveria fazer parte de todo mundo que é da área de saúde, que saúde da boca e do corpo não se separam. Exatamente. Exatamente. Tá? É tudo o corpo, né? Mas parece que vai dividindo muito, né? Exatamente, Acho que a gente é profissional de saúde, né? Não é, exato. eu só cuido, porque na faculdade tinha uma professora que contava a história dos médicos, né? Aham, Do Antigo Egito. exato, Que antes era um médico para não sei quantas mil pessoas. O médico exato. naquela época era, Isso, era, um- privilégio para poucos. e era um sacerdote, né? Mas o Exato. faraó, ele tinha um médico para cada membro. Então tinha um médico pro olho direito, outro médico pro olho esquerdo. E há de perguntar pro médico do olho direito se ele sabia alguma coisa do olho esquerdo, que é outra história. O Exatamente. médico pro mão, pro dedo. Exato. E acho que é tudo integral, né? A É. gente é É, integral. não dá para nos dividir. Eu sempre costumo dizer assim, tudo aquilo que não dá para tirar da gente, dá para tirar o dedo para deixar no médico? Não. Dá para tirar o dente e deixar no dentista? Não. Então, se não dá para tirar do corpo, tem que ser tratado no conjunto. Então, é isso que as Perfeito. pessoas têm que ter esse entendimento. Então, não podemos dissociar as doenças bucais das doenças do nosso corpo, porque elas estão intimamente relacionadas. Se você tem uma doença bucal, alguma outra coisa sua vai estar alterada. Se você tem uma doença em algum outro órgão que não seja a boca, a sua boca vai ter manifestação. Então, a gente precisa estar atento sobre tudo isso. Então, assim, pessoas que vão para os médicos fazer, por exemplo, inseminação artificial, elas podem ter uma doença ativa na boca. Sério? Por quê, doutora? Como é que você quer gestar uma criança se você está contaminada com doença bacteriana? Doença bacteriana não tem cura, tem controle, Uhum. entendeu? Então, assim, se você tem uma periodontite ativa, a chance de dar errado uma inseminação é muito grande. Por quê? Porque você está contaminado. Eu penso assim, que se os médicos, nós, profissionais da saúde, não estivermos integrados, cada um atuando dentro da sua área devidamente habilitado, devidamente formado, nós não vamos conseguir devolver saúde para as pessoas na sua integridade. E essa é a nossa função. Com certeza. Então, assim, eu tenho que perguntar ao meu paciente: você é diabético? Eu posso aferir a diabetes no consultório. Eu tenho que perguntar para ele: como está a sua pressão?
Voltamos à anamnese novamente. E o médico vai operar um joelho, ele tem que saber se a boca tá boa. Porque a chance de contaminação é muito grande. Não tem só endocardite bacteriana, tem contaminação de todas as estruturas. Sabe por quê? Porque você engole saliva. Quando você engole saliva, você engole tudo que está na saliva, Poxa, inclusive a bactéria. que interessante, interessante. É algo que a gente realmente tem muito pouco contato. Exato. Porque devia ter pelo menos alguma menção, né? Porque a gente. Eu Exato. lembro que acho que a gente teve um contato, tava até conversando com a senhora dos bastidores, que a gente recebeu uma cartilha para estudar para uma disciplina de geriatria, mas não sei como vai ser até o momento dessa gravação. Aham. Mas é muito importante, né? Especialmente pro idoso, né? E não só Exatamente. pro idoso, mas para tudo, né? Para todo mundo. Então a gente volta lá naquele começo. Todo mundo deve ser orientado. E aí todos nós temos restrições de algumas coisas, né? Então assim, tem gente que tem mais habilidade, tem pessoas que têm menos habilidade. Só que o treino vai fazer você ficando bom naquilo. Então por isso que tem que usar todo dia fio dental. Ah, eu não sei fazer. Vai fazendo. Com o passar da nossa vida, né, que nós vamos perdendo essa habilidade, essa destreza. Então aí nós chegamos no idoso, na geriatria. O que que acontece? No passar da nossa vida, né? Eu falo que é no passar da vida, né? Dos anos, no uso total, você deixa de só precisar de fio dental, só de escova. Você precisa ir agregando outras formas de te ajudar. E aí a gente chega no idoso, ele precisa realmente de ajuda. Ele precisa de outros coadjuvantes além do fio e a escova. Muitas vezes até a gente tira o fio dental. Aí ele vai escovar, pode usar, por exemplo, uma escova elétrica. Hoje nós já temos estudos comprovando que escovas elétricas realmente são efetivas, desde que usadas adequadamente. E aí entra a orientação, mais uma vez. Nós precisamos, por exemplo, de escovas interdentais, que são escovas que nós passamos no meio dos dentes, onde o fio dental também passa. Só que com o passar do uso dos dentes, com o passar da vida, esses espaços às vezes se tornam maiores. Pessoas perdem os dentes durante, hoje um pouco mais, mas durante a vida, hoje um pouco menos, melhor dizendo, se perde menos dentes hoje, mas antes se perdiam muito mais dentes. Então, muito mais pessoas com mais idade têm implantes, por exemplo. São cuidados de forma diferente. Não dá para cuidar de dente como implante. Não dá para cuidar de implante como se fosse um dente. Uhum. Então, assim, e aí o idoso é aquele que já perdeu destreza, que de repente tem outras coisas já nos dentes, por exemplo, restaurações, próteses, implantes. Então, eles precisam de cuidados diferenciados, tanto naquilo que eles vão usar, como efetivamente nos seus próprios cuidados, porque eles têm dificuldade motora maior. Sim. E isso é um fato e a gente não pode negligenciar. A gente não pode fechar os olhos para isso. E doutora, comentando disso, mas ampliando, generalizando, né? Quais os principais cuidados de saúde bucal que você vê que as pessoas, no geral, os Uhum. pacientes que chegam no seu consultório, que você vê que, poxa, eles fazem, mas não por aí, tá? É um pouco errado. Aham. O que que a senhora observa? Então, talvez eu não fale em erro, tá? Eu acho que o erro acontece quando você não tem orientação, tá? Então, o erro efetivo, a pessoa às vezes comete o erro sem saber que é um erro, tá? Mas talvez aquilo que haja mais falha do paciente, mesmo aquele que está orientado e sabe como é o fio dental, tá? Assim, sabe, está orientado, sabe da importância do uso, sabe por que usá-lo, sabe como usá-lo, mas não usa sempre. Tá? Então, acho que aí talvez seja a maior falha Em termos de frequência em de uso. termos de Qual que frequência. seria a frequência de uso? Olha, é assim, em mundo ideal, o ideal é assim, comeu ou bebeu qualquer coisa que não seja água, tem que passar fio e escovar. Esse é o mundo ideal. O mundo real, sempre que você comer ou beber alguma coisa, deve pelo menos fazer um bochecho. E à noite sempre deve-se passar fio e escovar, ou qualquer outra orientação a mais que você tenha tido. Por exemplo, passa fio, escova, passa interdental, usa aqueles jatinhos de água para o meio dos dentes. Então, à noite, eu sempre digo que tem que ter o ritual e ele não deve ser quebrado. Se você quebrar o ritual da noite de higienização, você compromete todo o restante. E aí eu sempre digo, à noite sempre, fio e escova. Durante o dia,
sempre que possível. Perfeito, doutora. Tá bem? E agora falamos dos pacientes, agora vamos falar dos médicos. Vamos Que lá. orientações a senhora acha que faltam ou que são dadas de forma errada pelos médicos? Talvez o que falte seja, desde a formação, essa integração. Integração entre onde começa a saúde, onde começa todo o processo, tá? Então, nós não podemos esquecer que a boca faz parte do esqueleto, faz parte das pessoas, faz parte do ser humano. Então, assim, o médico, ele tem que saber, ele tem que pelo menos receber a informação enquanto clínico, que é o que vocês saem formados, né? Sim. Clínicos gerais, e dessa efetivamente ligação entre a boca e o corpo. Não dá para dissociar boca de corpo. Não dá para ter saúde de modo geral, sendo que a pessoa tem uma gengivite e você tem que saber, o profissional, o médico, ele tem que saber, na sua anamnese tem que existir. Qual foi a última vez que você foi ao seu dentista? Tem que haver uma relação entre, eu vou mandar uma carta para o seu dentista porque eu vou te operar. O seu diabetes não está controlado, vá no seu dentista, veja como está a sua saúde bucal, né? Então, assim, você vai fazer uma inseminação, vá no seu dentista ver como tá. Então, assim, o dentista, ele tem que ser o profissional onde começa a identificação da saúde ou do problema. Mas muito interessante, eu vou incorporar na minha Vamos lá. anamnese do quando foi a última vez que foi o dentista, né? Algo Exatamente. que a gente. Porque nós, cirurgiões dentistas, nós perguntamos: quando foi a última vez que você foi ao seu médico? Você tem um médico que você acompanha? Você tem diabetes? Você tem hipertensão? Nós fazemos a nossa anamnese consta todas as perguntas de modo geral. Na do médico também deve constar quando foi a última vez que você foi ao dentista, quando foi a última vez que você fez tratamento odontológico, o que foi que o seu dentista recomendou, como está a sua saúde bucal hoje. É muito importante. Não existe saúde do corpo sem saúde bucal. Perfeito, doutora. Perfeito. E falando mais de doenças sistêmicas, assim, doenças diversas. Aham. No seu consultório, o que que mais aparece que você acha que é para as pessoas ficarem ligadas? Pessoas e os médicos também. Bom, como nós estamos falando de pessoas, a gente volta naquele assunto. Eu tenho que fazer minha anamnese para saber efetivamente o que ele tem, quais são as disfunções que ele já ganhou na vida, né? Então, assim, se ele é diabético, ele não pode ter nenhum descontrole periodontal. Assim como ele. Por quê? Porque senão ele é mais difícil para o endócrino dele, se ele controlar com o endócrino, controlar os níveis glicêmicos. E até cicatrizar, né? Se tiver algum Exatamente, ferimento. exatamente. Por exemplo, na hipertensão, se a pessoa tem periodontite, eu estou falando como periodontista, né, que é a minha especialidade, vai ser mais difícil controlar a hipertensão. Por quê? Porque você tem um acometimento bucal, tá? Se você tem pouca saliva, se você tem um distúrbio gastroesofágico, você vai ter comprometimento dental e comprometimento gastroesofágico. Por quê? Porque você tem pouca saliva para a diluição do bolo alimentar, Uhum. tá? E, doutora, comentando, mudando um pouco da Vamos lá. situação, os aparelhos ortodônticos, Sim, o que são, para quem são, como que tá. funciona? Bom, a ortodontia também é uma especialidade dentro da odontologia. Não é a minha especialidade. Eu tenho no meu consultório uma colega que faz essa parte para mim de ortodontia, mas de modo geral, o que é a ortodontia? A ortodontia ela é a correção das deformidades ou das inconformidades, né, da relação entre a maxila e a mandíbula. Quando você não tem conformidade entre elas, ou seja, a relação entre elas está alterada de forma dental ou de forma esqueletal, entram os aparelhos ortodônticos. O que que eles fazem? Eles fazem a correção do posicionamento dental e com isso você corrige essa relação maxilo-mandibular. Tá? Como é que é feita estou falando de um modo geral Tá bom. e bem simplista, Sim, para tá? entender. Para que seja compreensível. Então, assim, eu quero mudar um dente de posição. Como é que eu faço isso? Colocando aparelhos ortodônticos, que podem ser fixos, aqueles bractes, que ainda existem e funcionam, ou alinhadores, que são aquelas placas que a gente vê hoje e tem que ser tanto superior
quanto inferior. Por quê? Porque a ortodontia, ela trata da relação maxilo-mandibular. E, por exemplo, aqueles distúrbios de ATM, que também pode ser utilizado? Isso ou não? Então, os distúrbios de ATM, eles não têm uma única, um único fator que desencadeia isso. Os dentes ou a má posição dos dentes pode sim levar a esses distúrbios de ATM. Pode sim, que são as disfunções temporomandibulares, tá? Mas não é a única causa. Mas sim, você precisa ter uma boa relação dental para que você também tenha uma boa funcionalidade da ATM. Tá bem? Tá bem. Sempre tem que ter. Então, assim, a ortodontia é uma especialidade, ela corrige dentes, corrige posição e ela ajuda para que você tenha uma manutenção de toda a face, de todo o esqueleto da mandíbula, da relação das articulações de forma harmônica. Perfeito, doutora. E entrando também em parte estética, né? Uhum. O que são Vamos aquelas lá. lentes que colocam? E- É lente, né? É assim, Que põe nos a dentes. lente de contato é um uso, a gente usa lente de contato como um termo simplista e um termo leigo, tá? Na realidade, as lentes de contato são laminados ultrafinos de cerâmica, tá? Esse é o Nome nome. chique. É, tem um nome bonito. É, ele funciona muito bem. Como tudo dentro daquilo que vai restabelecer saúde, ele precisa ser muito bem indicado e precisa ser feito por profissionais capacitados. Você pode me perguntar, todo mundo é capaz de fazer uma lente de contato? Não, não é todo mundo que está habilitado a isso. Precisa estudo, precisa efetivamente estar preparado. Não dá para fazer cursinhos de finais de semana e sair fazendo lentes. Por quê? Porque nós estamos falando que nós vamos mexer num órgão, que é o dente. E uma vez esse órgão alterado, por exemplo, por desgaste de dente, porque para você colocar uma lente de contato, muitas vezes há necessidade de fazer desgaste de dente. Eu vi uma vez, acho que um MC famoso, Uhum. ele porque tem a E lente de contato propriamente, e eu vi que, é, não sei se esse é o termo, mas desbastar o dente isso e tinha que fazer um implante, uma coisa assim. Eu é acho que a assim. senhora vai explicar muito melhor do que eu É isso. assim. Tem facetas que elas não precisam de desgaste dental. Então, elas são laminados ultrafinos e eles têm um tamanho preciso. Eles não podem avançar para dentro da gengiva a ponto de provocar inflamação gengival, porque aí você está invadindo um espaço que não deve ser invadido. E aí você está causando uma iatrogenia, que é o quê? É como se fosse um erro. É como se Exatamente. fosse, não, é um erro, Não, tá? nem quero imaginar as repercussões disso, Exato. né? Então, assim, tem que ser profissional capacitado para isso. E aí, aquele desbastar o dente, que é exatamente sobre isso. Existem algumas lentes, ou alguns laminados, ou algumas facetas, ou até coroas que precisam de desgaste dental. Só que a gente não pode esquecer o seguinte: uma vez desgastado o esmalte de dente, nunca mais se recupera. Então, por exemplo, esse MC que você que citou aí, que tem vários deles e É, várias pessoas também, né? eu nem me lembro qual que era, mas eu vi vários que Isso. fizeram, O que que vários. acontece? Ah, ok, agora eu tenho essas lentes de contato, eu não quero mais. Não tem mais volta. Porque às vezes fica um tom, eles gostam de colocar um tom muito branco, né? Isso. Então, o grande problema que acabou ocasionando, na realidade, assim, eu penso que são vários problemas, tá? Primeiro, o profissional tem que ser capacitado para isso. Você não pode causar iatrogenias, que são os erros médicos. Isso é um erro odontológico, porque quando você invade espaços que não podem ser invadidos, esses espaços são naturalmente compensados pelo organismo. E aí você leva aqui, você pode levar inclusive a perda dental. E quando você desgasta esmalte de dente sem necessidade, então, por exemplo, vai lá um paciente e fala: Eu tenho um dente tortinho, eu quero corrigir fazendo uma faceta, mas precisa desgastar. Eu tenho que te dizer o seguinte: olha, vai desgastar e não tem mais volta. Só que hoje você desgasta um pouquinho. Quanto tempo você acha que vai durar essa faceta para a vida toda? Não. Não. Quanto tempo? Esse é o problema. Vai depender de como você cuida, de como foi feita, se não tem nenhuma Nossa. iatrogenia nela. Então, vamos colocar que no melhor dos mundos, se fez, no melhor não, no correto mundo, se fez uma lente de contato bem indicada, com um profissional capacitado, dentro dos conceitos perfeitos.
vai durar quanto tempo? Se você cuidar muito bem, for as manutenções, 6, 7, 8 anos, for muito bom, 9 anos. Nossa, Então você imagina isso numa pessoa muito jovem, que é o que era. está acontecendo. Acho que não tinha nem 26 anos. Exato. Então você imagina que, vamos colocar que a pessoa, bem pessimistamente falando, viva, então se ela tem 20, se ela dure mais 60 anos, 70 anos, quantas vezes ela vai trocar essa faceta? Só que se ela já desgastou, pode ser que na próxima precise desgastar mais um pouco, na próxima mais um pouco, na próxima mais um pouco, e de repente ela não tem mais o dente. Então, assim, a indicação correta é fundamental, feita pelo profissional capacitado. Perfeito, doutora. Nunca tinha imaginado nisso. Ninguém pensa sobre isso. Então, assim, ter dentes brancos é possível sem que se tenha facetas. Me lembrei de uma coisinha nessa. Branqueamento ou clareamento. Aham. Também tem alguma controvérsia grande, que nem as lentes? Então, eu acho que as lentes têm um pouco mais porque elas desgastam dentes, muitas vezes feitas por profissionais que não estão pensando só na saúde. Então, assim, quando você indica lentes extremamente brancas, porque o paciente também quer, e ele chega, eu quero o dente muito branco, eu sempre digo, branco parede, né? Eu acho complexo isso. Branco É, fosforescente. exato, porque assim, não é uma coisa que vai te agradar para sempre. Então, acho que tem que ter um bom senso para isso. E não é só fazer dentes brancos, ele tem que ter no contexto teu, facial, porque assim, um dente para ser refeito, ele não é só cópia daquilo que você já tinha, ele na realidade ele é a harmonia. Né? Ele vai estar relacionado ao tamanho dos seus olhos, ao tamanho da sua face, à sua boca, a sua cor de pele, tudo isso estará relacionado. Então, nós temos que levar isso em consideração. Então, essas lentes que a gente vê por aí, que é tudo igual, que as pessoas chamam até de Mentex, eu acho um horror, eu particularmente não gosto, eu acho que não é fisiologicamente aceitável, tá? Então, a gente tem que pensar sobre isso. É aceito? É funcional? É saudável? É, Tá? exatamente. Então aí a gente entra. Eu quero dente branco, mas precisa ser só com facetas? Não, dá para fazer clareamento dental, E, tá? O e, termo correto é clareamento. e funciona, de fato, fica. Que eu lembro que tinha um Funciona. episódio do Friends que acho que o Ross, Aham. ele colocou pra mais e ficou fosforescente. Então, isso é um pouco de mito, Tá. tá? Então, assim, o clareamento dental, a gente gosta de chamar clareamento mais do que branqueamento, mas no leigo pode ser dito também, não tem problema. O clareamento, ele segue passos e ele não vai ser o mesmo para mim e para você. Por quê? Porque nosso dente, o meu e o seu, tem estruturas diferentes. Então, nós temos uma etnia diferente, nós temos formato de dente diferente, nós temos idades diferentes, tá? Então, assim, pessoas muito jovens sempre terão dentes mais brancos que pessoas que já usaram mais os seus dentes. Dentes usados são mais amarelos. Por isso que as pessoas com mais idade têm dentes mais amarelos, E, tá? e isso dos dentes amarelos, eu queria muito saber disso. Então, É sinônimo de dente sujo? Dente não, amarelo? não, nem sempre, tá? Tem gente que tem dente amarelo porque não escova, não está orientado ou não quer fazer sua higienização da forma correta, tá? Mas a maioria de dentes muito amarelos são dentes de pessoas mais idosas. Você pode reparar, pessoas mais idosas sempre terão dentes mais amarelos, tá? Você pode observar nos seus atendimentos clínicos, Aham, tá? sim. Então, assim, o clareamento funciona, mas ele não é padronizado. Não existe branco universal em dentes naturais. Em dentes feitos, como por exemplo facetas, lentes de contato, que são os laminados ultrafinos, sim, você pode padronizar cores para todo mundo, tá? Porque aí fica mais harmônico. Mas no nosso dente natural vai existir o branco Pedro e o branco Irânia. E como é que eu vou saber isso? O profissional estará capacitado para isso. Existe uma técnica para ser feito, tá? A gente só não pode esquecer o seguinte: existe um protocolo para que se faça um clareamento e que ele seja bem executado, sem dor e que atinja o objetivo, que é o ter dentes mais brancos. Que torna, que dá um aspecto mais saudável. Pessoas que têm dentes mais brancos dá esse aspecto de que a pessoa se cuida melhor. E se cuida mesmo. Frequenta o dentista. Exatamente. Tá limpando bem, tá escovando bem, tá passando fio dental.
Por quê? Porque está motivado a ter essa saúde instalada. Então, o clareamento, eu acho que ele promove isso, ele traz esse branqueamento aos dentes, mas ele também promove saúde. Bem indicado sempre. Com certeza, doutora. E deixa eu perguntar para a senhora, restauração de dentes, no Tá, geral. Por exemplo, eu mesmo já tive que fazer uma restauração. Fui tá. jogar futebol uma vez, quebrei. Eu Hum, tenho que tomar cuidado. O que Então, fazer nessas situações, doutora? primeiro de tudo, quando você pratica esportes, você tem que proteger os seus dentes. Existem protetores bucais, protetores dentais, né? Então, por exemplo, você vai fazer jiu-jitsu, Sim. né? Existe uma grande probabilidade e você vai levar um soco a qualquer momento. Se ele for no seu braço, vai ficar roxo. Se ele for no seu dente, ele pode quebrar. Então, todo mundo que pratica esporte deveria usar um protetor bucal individualizado. Não dá para comprar na internet. Eles são ruins É mesmo. com... Desculpem se quiserem pagar, a gente é, fica bom. Mas não Exato. é bom, Sem não. causar nenhuma polêmica, mas assim, é muito melhor que você tenha um padronizado para você, um individualizado, desculpe, do que você compre e faça, amoleça na sua casa e coloque. Eu acho muito complicado. Muitas vezes pode até causar traumas dentais, Eu tá? tive experiências negativas com esses que você compra prontos. Muito Exato. ruins. Por quê? Porque na realidade eles não Preciso são, fazer um. eles não são individualizados, eles podem realmente traumatizar seu dente. Então, assim, primeiro, se você vai praticar um esporte, use protetores bucais. Se você vai à academia, usa protetor bucal. Academia é musculação, a senhora disse. Exato. Sabe quando você está lá no leg press que você empurra? Você está apertando o dente e você pode correr o risco de quebrar um dente. Nossa, eu não sabia. Exatamente. Então, assim, você teve o azar de quebrar o dente no futebol. É, Se você tivesse de protetor bucal, talvez isso não acontecesse. Eu sei sim. que é complexo algumas atividades, né, que você pratique com protetor bucal. Mas essa é a indicação, esse é o ideal. Mas a partir do momento que você quebrou o seu dente, você tem que buscar um profissional capacitado, tá? Que faça a restauração desse dente. Se você quebrou um pedaço inteiro do dente, guarda esse pedaço e leva para o dentista. Se foi um pedaço que não foi suficiente para você achá-lo, você tem que ir ao dentista e ele vai restabelecer esse dente. Só tem que lembrar o seguinte: nunca mais será o seu dente original. É, Por não. isso que a gente tem que ter muito cuidado e protegê-los sempre que for possível, tá? Mas hoje nós temos muitos materiais, a gente tem bastante sucesso com eles e que restauram com bastante qualidade, tanto funcional quanto estética. É, perfeito, mas é bom saber. É bom Exato. saber. Tem que cuidar. E tem algum perigo, assim, de ficar. Não deixe, por exemplo, quebrou, estou no meio do nada, ou não tenho esse conhecimento. Não Uhum. assisto Rochas da Saúde com a doutora Irânia. Há alguma consequência? Se for uma quebra muito pequena, a, imediatamente não. Mas o ideal é que sempre se restaure dente. Por quê? Porque o nosso dente é um órgão vivo. No meio dele, nós temos um nervo, né? Então, assim, essa parte mais superficial que a gente vê dos dentes chama-se esmalte. A parte de baixo é dentina e o meio dele é a parte viva, tá? É a parte do nervo mesmo, que dá sensibilidade, que nos causa dor, tudo isso. Que nos dá também essa sensibilidade de toque de Ah, dentes, tá? Então, assim, sempre que você tiver uma quebra de dente, tem que restaurar, tem que se restabelecer. Quanto maior a fratura, mais rápido deve ser restabelecido. Por quê? Porque sempre haverá um comprometimento bacteriano, porque nós temos bactéria na boca, que ela vai entrar, permear por esse dente. Então, assim, passou o esmalte, se teve uma quebra, a parte de baixo é dentina, ela é cheia de tubinhos, cheia de canalículos que leva o contato diretamente ao nervo do dente e pode levar à morte dental. e doutora, falando dessa morte dental, e por exemplo, deu ruim, Aham. perdi os dentes. Tá. Como que faz? Quais são as alternativas? Primeiro, uma pena que tenha chegado a isso. Acho que todos falhamos. Quando a gente perde dentes, todos falhamos. Eu tenho um pesar bastante grande nisso, mas acontece, tá? Então a gente tem que estar atento para tudo isso. Se você perdeu todos os dentes, tem que fazer uma reabilitação. Como é feito reabilitação?
é feito com próteses dentais totais, que são as famosas dentaduras, tá? E hoje nós temos os implantes, que são formas de você ter dentes fixados sobre esses parafusos que vão dentro do osso. Então, os implantes, eles são o parafuso que vai dentro do osso e o dente que vai sobre esse parafuso, que é o implante propriamente dito. Se a gente for pensar em termos de funcionalidade, ter uma dentadura, que é uma prótese total, é a pior condição que uma pessoa pode viver. Por que, doutora? Você imagina que você tem dentes superiores e inferiores fixos dentro do osso. Então você consegue mastigar e ter efetividade mastigatória. Você vai triturar alimentos. Aí você imagina que você. Então vamos fazer um comparativo um pouco grosseiro, mas para ser entendível. Você está andando de tênis confortável. Você vai a qualquer lugar. Se você não anda bem de patins, você não sabe andar muito bem, a chance de você ter uma lesão não é grande, você Sim. cair das rodinhas do patins, de você não conseguir efetivamente andar, é muito grande. Então você imagina que você tem dentes que são seus tênis, tá bem. Imagina que o patins que você colocou, seja ele linear ou não, é a dentadura, é a prótese total. Aquilo anda de um lado, quando você morde aqui, ela levanta ali. Quando você morde aqui, ela levanta lá. Então, assim, por melhor que ela seja executada, ela sempre será móvel. Então, o fato dela ser móvel faz com que a sua eficiência mastigatória tenha uma queda muito grande. Então, você triturará alimentos ou não os triturará. Esse é o grande problema. Então, infelizmente, a pessoa que usa dentadura, ela vai no churrasco e ela não mastiga efetivamente a carne. Qual é o problema disso? Ah, tudo bem, então ela engole a carne. Então, primeiro, ela já triturou mal, ela vai engolir mal, porque o bolo alimentar está ruim. Então, se ela engole mal, a chance de digerir mal é muito grande. Você vai precisar de um aporte maior de ácido estomacal, que é o ácido mais ácido que a gente Hum, tem. Se esse ácido cair em maior quantidade, concorda que esse bolo alimentar vai estar com mais ácido, vai ser mais difícil de você absorver aquilo que você teria necessidade de absorver dessa carne? Se você absorve mal, a chance de você ter uma deficiência é maior. sim. E aí você vai ter que complementar. E aí esse bolo vai descendo. O trânsito intestinal é pior. Por quê? Porque ele está mais contaminado do ácido. E ele está em uma quantidade, ele tem uma espessura diferenciada, ele é maior. Então, no trânsito intestinal ele é pior. Então, na hora de você absorver no intestino é pior, na hora de você liberar é pior. Então, você concorda que você tem mais chances de ter problemas digestórios? Concordo, sim. Então, É horrível. não ter dentes te causa tudo isso também. Agora entendi o porquê é tão horrível. E é horrível É mesmo. horrível. Então, assim, é uma pena que ainda nem todo mundo tenha acesso a dentistas que não te façam perder dente, mas é uma realidade nossa ainda. Então, assim, existem efetivamente profissionais que fazem próteses muito boas e que realmente as pessoas conseguem mastigar com elas, mas não tão efetivamente como dentes. Sim, é. Os implantes, eles melhoram um pouco isso. Por quê? Porque são aqueles dentes presos nos parafusos dos implantes. Você tem uma efetividade melhor, mas você tem mais dificuldade na limpeza, a chance de você perder também é pior. Você também tem doença nos implantes. É, demora pra instalar, né? Exatamente. Demora, não E é tem um de custo pronto. elevado para Sim, tudo isso, né? Então, assim, ter dentes é a melhor coisa da nossa saúde. com certeza. E a estética também, né? Você Sem contar isso. sorrir, assim. Você imagina que existe até aquelas coisas cômicas que, na realidade, para mim, aquilo são tragédias, né? Que falam, ah, a pessoa tá rindo e cai a dentadura, todo mundo dá risada, mas isso é uma tragédia. Você imagina, o quanto a pessoa vai ficar constrangida, o quanto socialmente isso é ruim, o quanto isso vai fazer com que a pessoa não se relacione, nem socialmente, nem intimamente. É muito ruim. Isso faz com que as pessoas tenham problemas psicológicos muitas vezes. Então, assim, não é só a risada da dentadura que caiu, é o contexto para aquela pessoa. Não é bom para ninguém. Sim, sim. E doutora, de quanto em quanto tempo que seria bom a pessoa se consultar com um dentista? Porque eu imagino,
Imagino que tem que ter uns procedimentos, né? Um período, né? É, Sim. fica à vontade E- para tomar sua água, que Obrigada. eu estou alugando a Não, a senhora. gente tem que se hidratar. A É, saliva é muito sim. importante. Então, assim, na realidade, não existe um prazo limite standard. Todo mundo tem que ir ao dentista a cada 6 meses. Na realidade, o prazo de volta, ele também é individualizado, deveria ser individualizado. Tem que ser, essa é a melhor condição. Então, por exemplo, quem tem problemas periodontais tem que voltar com uma frequência maior do que quem não tem doença periodontal instalada, tá? Por exemplo, pacientes mais idosos têm que voltar, têm que ter um retorno no dentista com um período menor do que um paciente jovem. Pessoas que usam, que têm o hábito de limpeza efetiva, ou seja, de uso de fio e de escova diariamente em quase todas as refeições, precisam voltar com mais tempo ao dentista. Podem voltar com espaço maior de tempo ao dentista. Então, assim, eu vou avaliar o Pedro, eu vou ver como é o fator dele de risco, se ele tem alguma comorbidade, quanto ele tem de saliva, se ele usa protetor bucal, quanto ele tem de saliva, quais são as doenças que acometem a sua boca nesse momento. E aí sim eu vou estabelecer para o Pedro quanto é o tempo efetivo e melhor para que ele volte para quê? Para que a doença não se instale novamente. O ideal é que você volte sem que a doença esteja instalada novamente. Mas pode acontecer no meio do caminho, você pode ter uma fratura, você volta antes. Mas então não existe um período efetivo para isso, tá? Então ele deve ser orientado e dito pelo seu dentista. E doutor, uma pergunta para a senhora. Como que tem que. Eu nunca tive esse medo de ir ao Aham, dentista, mas tem pessoas que falam que, principalmente nos desenhos animados, que, ai, eu tenho medo de ir ao dentista. Qual que é a sua exato. mensagem para essas pessoas? Bom, primeiro de tudo, queiram ter saúde. E a saúde do corpo está ligada à saúde bucal. Não podemos esquecer isso, tá? Então, assim, medo de dentista, existe ainda isso, existe esse mito, e ele está associado normalmente à injeção, tá? Por quê? Porque sem a injeção é um negócio que dói, ninguém gosta, eu também não gosto, tá? Então, assim, tá, e sempre se teve esse mito de que o dentista é o cara da injeção, não sei por quê, sendo que não somos nós as pessoas da injeção, mas sempre existiu isso e é um mito. Por quê? Porque na realidade hoje os tratamentos, as abordagens, elas estão muito menos invasivas, tá? Então assim, hoje não tem mais hoje existe conversa, hoje existe diálogo, hoje tem que haver um diagnóstico antes de qualquer tipo de intervenção, a menos que seja uma emergência, óbvio, tá? Mas fora isso, eu tenho que conhecer o seu problema, eu tenho que saber qual é a abordagem que eu tenho que fazer com você. Não é simplesmente eu vou lá e vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu tenho que te explicar o que eu vou fazer. É uma condição. Não pode ser diferente. Eu não posso simplesmente sair fazendo, a menos que você chegue mais uma vez com uma emergência e eu vou te explicar o que eu vou fazer. Uhum. Pedro, você quebrou o dente da frente, eu preciso restabelecer esse dente para você. Por isso, por isso, por isso. Eu vou te explicar. Mas se você vai procurando um profissional numa primeira consulta, vá sem medo, porque não dá para começar uma abordagem numa primeira consulta. Você vai ao médico e você não espera que você saia de lá com todo o seu diagnóstico feito. Existem possibilidades, existem algumas hipóteses sobre aquilo, tá? Mas você não sai com o diagnóstico fechado. Então não existe assim, hoje eu vou no dentista a primeira vez, eu já vou começar meu tratamento. Não. Então eu tenho que fazer todo o seu histórico, eu tenho que saber quais são as suas doenças. Muitas vezes eu tenho que falar com o médico sobre o que está acontecendo. Muitas vezes eu tenho que fazer peço exames para tudo isso, para depois eu te orientar no que eu vou fazer. Então, assim, não tenha medo de ir ao dentista. O dentista é um profissional da saúde, que ele vai te restabelecer saúde. Não precisa ter medo, tá? Você não precisa ir com medo ao profissional que está e vai cuidar de você, vai te devolver saúde. Por isso precisa diálogo, precisa conversa, precisa ter empatia. Não dá para ir num lugar onde você não se sinta acolhido,
onde você não se sinta confortável, onde você não se sinta você mesmo. Então, assim, Exatamente. eu sempre penso que é isso que eu espero que meus pacientes, quando vão ao meu consultório, se sintam acolhidos. Eu sou profissional da saúde, eu sou promotora da saúde. As pessoas que vão até lá, elas me buscam muitas vezes porque estão com problemas. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é acolhê-las. Chama-se humanidade. Isso, Então, empatia. exato, você não pode ir num lugar onde você não tenha humanidade, onde você não se sinta acolhido, recebido, confortado. E nós, como profissionais da saúde, temos que fazer isso. Temos que desmistificar esse medo. Não dá para ter medo, não podemos mais criar isso para as pessoas. E eu acho que a gente desmistifica isso fazendo orientações precisas, corretas, sérias, embasadas, de uma forma onde a gente vai ser efetivamente profissional ético. Eu acho que vale uma coisa aqui, é que a gente na primeira temporada eu conversei com muitas pessoas e perguntava da rocha da saúde, né? Aham, E acho que foram umas 3 ou 4 ideias que levantaram, vou falar alguma delas que acho que vai muito com isso, né? Que primeiro seria educação, uhum, conscientização, seria uma das exato, rochas da saúde. Seria você cuidar da saúde mental, seria uma das rochas exato, da saúde, você ter momentos felizes. E acho que o que foi unânime, quase uhum, unânime, seria a prevenção. Que eu acho exato, que é muito o que vem toda essa conversa, né? Que acho que a exatamente, rocha da saúde, principalmente, seria a prevenção. exato. E eu vou aproveitar o seu gancho aí, eu acho que Rochas da Saúde é um nome muito bom. Porque se a gente, assim, quando você fala, nossa, aquela pessoa é muito forte, ela é uma rocha, né? É, Então, assim, quando você fala que a pessoa é forte, ela é uma rocha, é porque ela está saudável. Se ela está saudável, ela não se deixou ficar doente, então ela fez prevenção. exatamente. Ela foi educada para aquilo, né? E ela tem um profissional que a ajudou nisso. E também ela teve um profissional que a amparou nisso, que a recebeu nisso. Então, assim, Rochas da Saúde é um nome muito, muito bom para a saúde. Parabéns, O meu apelido é Rocha juro. na É faculdade. isso. É forte, é É, saudável. sim. É assim, é um termo um pouco antigo, talvez, mas assim, a pessoa é uma rocha. Ela aguenta qualquer coisa. É, Porque ela aguenta. Está prevenida, está amparada, está assistida sobre todos os aspectos. E hoje, eu acho que saúde, ela não é só não ter doença. Aliás, a definição de saúde é isso, né? Não é só ausência de doença. tá mais relacionado com adaptabilidade, né? Pelo que eu entendi. Exatamente, é o bem-estar, É, bem-estar físico, bem-estar mental. É, na realidade, assim, é aquilo que a gente deseja para um filho, é, felicidade. com Né? certeza. Eu penso que saúde é felicidade, porque quando você está feliz, quando você tem saúde de todos os aspectos, Ah, sim. mental, física, enfim, tudo isso. Financeira também. Financeira, claro, é Financeira. importante. Queria chamar um economista aqui. Chama, é Queria muito importante, muito, falar de muito, muito. saúde Eu acho que financeira. faz parte da saúde mental, Com faz certeza. parte de aprendizado. Com certeza, porque como que você vai a um médico ou um dentista e às vezes tem medicamentos, tem procedimentos que não são Exato. fornecidos pela fila do SUS, pela lista do SUS. Exato, exato, Tu vai ficar sem comprar. exato. A gente tem que, nós temos que pensar sobre tudo isso, né? Eu acho que nós, como profissionais da saúde, temos que olhar para todos esses lados, né? Quando você faz uma clínica privada, você tem um pouco diferente, o acesso é diferenciado, né? Mas ele não pode ser discriminatório. Então, assim, eu penso que a gente tem que ter um sistema de saúde onde também seja colaborativo. E, e eu penso também que como é que a gente faz isso? Orientando. Eu acho que a gente tem tantos meios de orientação, né? E eles são muitas vezes negligenciados. Aí tá todo dia aí cheio de gente falando em Instagram, em TikTok, em, sei lá, em tanta coisa, né? E que todo mundo se falasse um pouquinho, ó, vamos voltar lá nas novelas. Tanta gente ainda assiste novela hoje, e É, todo nível social. Ninguém. Quando é que você ouve? Ai, agora eu vou dormir, vou escovar meus dentes.
É um jeito de você ensinar, É um jeito verdade. simples que abrange um universo muito grande de pessoas. É Não se verdade. faz, né? Quando Mas é uma você... estratégia interessantíssima. Exato, né? Qualquer lugar que você Vou vá, passar no, fio dental. vai no restaurante, tá lá, escove seus dentes. Não tem. No cardápio não tem. Na embalagem da comida não tem. Então, assim, nós temos muitos meios de promover saúde. Não é só na clínica privada. Os meios estão aí. Eu acho que talvez falte um pouco de vontade. É verdade, doutora. Doutora, eu queria agradecer a senhora pela sua presença no programa. Estamos encaminhando para o final. Se a senhora tem alguma mensagem que a senhora queira passar para os seus pacientes, para os telespectadores, fique à vontade para usar o espaço. Bom, primeiro eu queria muito te agradecer. Um prazer enorme ter te conhecido. Você é uma pessoa incrível. Obrigado. Parabéns pelo Rochas da Saúde. Eu acho que assim só vai ser sucesso. Você tem tudo para ser uma rocha nesse seu mundo que você está vivendo e que você vai construir. Eu tenho certeza que você vai ser um excelente profissional e eu te desejo isso de todo o coração, Ah, muito obrigado, tá? doutora. E assim, a Eu adorei mensagem que eu conhecer. gostaria de deixar é: cuidem da sua saúde, é o seu bem maior, não é, Pedro? Com É o nosso certeza. bem maior. Eu acho que nós, como profissionais da saúde, devemos promover saúde. Nós, como profissionais da saúde, sejamos médicos, dentistas, fisioterapeutas, devemos estar integrados pela saúde do nosso paciente. Saúde da boca e do corpo não se separam. Não se separam. Entendam isso, profissionais. Eu queria deixar um beijo enorme para você, um beijo para toda a minha família, que eu amo de todo o meu coração, para todos os meus pacientes que são todos uns queridos, eu adoro todo mundo, eu adoro os meus parceiros, eu sou muito feliz no meu consultório e eu te desejo que você também seja na sua vida profissional. Ah, eu assim espero com esses convidados incríveis aqui que eu recebo. Doutora, novamente, muito obrigado. Adorei, Obrigada a adorei todos. aprender com a senhora. Fiquei prestando atenção. Nossa, poxa, achei incrível, aprendi muito. Espero que você também tenha aprendido bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, obviamente que vão deixar o seu gostei, curtir, compartilhar, porque é assim que faz o nosso canal crescer. Eu espero também que vocês deem uma conferida nos nossos patrocinadores e no documentário que eu fiz, o Teleconectados, que também está aqui no YouTube, no canal. E eu aguardo vocês no próximo Rochas da Saúde. Até lá.